Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como é que vocês estão? Caraca, ó, hoje, essa semana eu recebi umas mensagens no direct, o pessoal falando do meu bordão. Aí então eu não posso deixar de falar esse bordão aí, bom dia, boa tarde, boa noite, milionários de vibe. Sucesso, né? Isso eu não posso. Pô, eu tô feliz, pessoal, que nós estamos no 7º episódio, já estamos no 7º. Cara, daqui a pouco a gente não vai nem contar, né? Estamos no 7º episódio do nosso podcast. Estou mais uma vez aqui com o Rafa e o Fernandinho. Como é que vocês estão? Eu, particularmente, estou excelentemente bem. Aqui em Portugal, o lockdown já cessou e a vida está regressando. Então, mando mensagem otimista para quem está no Brasil. Eu lembro que quando eu estava de quarentena, a sensação era que nunca acabaria. E tá acabando, as coisas estão voltando legal. Então, essa mensagem otimista. Fernandinho. Fala, milionários de vibe! Mais uma semana de podcast de milionários e menos uma semana de pandemia, né? Então, vamos pensar por esse lado positivo, porque eu tô, até hoje, né? Hoje a gente teve a notícia que o Rio já criou um plano, a gente já tá entrando nas fases que vai começar, né, a reabertura gradual, então já tô mais tranquilo. Mas eu tava nessa fase aí do Rafa, que achando que nunca ia acabar isso, cara. A hora não passa, mas enfim, é menos uma semana, vamos que vamos, e feliz demais com mais um episódio. É isso aí, meus milionários. E pro episódio de hoje, o tema vai ser o seguinte. Temos a primeira voz portuguesa do nosso podcast. E, pô, o Gui é um cara que, pô, eu sigo o Gui no Instagram. E o Gui, mano, ele manda pra caraca em crítica de filme. Então, pra manter os tópicos do podcast anterior, que foi Cultura Nerd, e agora, porra, pra gente falar de um tópico que talvez as pessoas estejam explorando bastante filmes e séries durante essa quarentena, né, durante esse período de reclusão. Estou trazendo o Gui aí. Gui, fala aí, boa noite, Gui. Fala com a galera, se apresenta, fala quem é você. Como é que é, pessoal? Então sim, vim aqui ao vosso podcast para falar um bocado de filmes, que eu vejo muitas pessoas a verem só os filmes que aparecem nos cinemas e que só ganham milhões e milhões, e que não se focam naqueles que mais escondidos e mais underrated, assim por dizer. Portanto, sim, agora hoje queria falar aqui com os meus colegas sobre um bocado sobre filmes, mais maioritariamente na área de terror. Vamos ver no que é que isto dá. Ô Gui, mas deixa bem claro aí pra galera, desde quantos anos de idade você assiste filme de terror? Fala aí. Ok. Então, pois, terror para mim foi uma cena que sempre esteve comigo, ou seja, eu vejo conteúdo de terror desde os meus 6 anos de idade. Isto pode parecer estranho para muita gente, tipo, mãos a serem desmembradas, fantasmas, cenas assim, como é que um puto de 6 anos não tem medo dessas coisas? Para mim, terror foi sempre o sítio onde eu sentia seguro e relaxado. Mesmo. Cara, esses adjetivos, cara. Isto é o contrário de toda a gente, mas para mim, sempre quando me punha no meu sofá e ligava a televisão e via um filme de terror, eu estava na posição mais relaxada e longe dos problemas do mundo possível. Para mim, agora, uma observação linguística aqui. Em Portugal, a palavra puto é para criança. É como se fosse moleque. Então, um filho de 6 anos seria... Esse podcast aqui a galera vai achar que você trabalhava, né? Você trabalhava aí como garoto de programa. Então, e se o Gui falar rapariga também, galera, rapariga é menina. Então é puto e a rapariga. Tem toda a gente, que é todo mundo. E o Fish também, que é legal, né? Maneiro. Como a gente vai falar, Fish. Hoje vão aprender muito vocabulário português, basicamente. Portanto, vão aprender sobre filmes, sobre terror e vocabulário português de Portugal. Portanto, exatamente, não, isso aí. Vai ser completo, né? Completo. Não, mas assim, minha primeira pergunta que eu queria fazer, na verdade, é se você já usou essa tua habilidade, porque isso é uma habilidade, né? Você conseguir enxergar tudo isso, fazer crítica de filme. Eu diria até que é uma habilidade cult, né? Que a galera vê como cult. Mas se você já usou isso pra, sei lá, desenrolar uma rapariga, né? Assim, numa festa, assim, né? Você já ganhou ponto, né? Por saber isso, né? Porque é uma parada que é interessante, não é não? As mulheres se interessam também por um cara cult, pô, inteligente.
Infelizmente, aqui em Portugal não há muito dessas raparigas. Eu já tentei. Tá explicado, é Portugal, eu já tentei. galera. Pô. Sempre que falo de terror aqui em Portugal, a qualquer rapariga aqui, ela começa tipo a falar: adoro filmes de terror, é a minha coisa favorita. Então, ok, então diz lá um que tu gostes. E ela... não sabem nada, literalmente nada de nada. Eu tento sempre pôr o tema em cima da mesa, tudo, mas literalmente só dizem por dizer, não sabem nada. Não, mas Gui, mas aí você não pode armar mais armadilha pra pessoa cair na mentira, entendeu? Você tem que acreditar ali e acabou. Se eu falar que é super fã, entendeu? Tem que ir com conversa. Mesmo que ela diga que gosta de filmes de terror que eu simplesmente acho horrível, tem que ir. Isso é um filme tão bom, esse filme moveu-me de uma maneira... Exato. Você não pode perguntar, me diz qual é um filme, você já fala assim, você viu aquele filme? Ela já vai falar, pô, eu vi. Aí, aquele filme que tem um fantasma e uma casa nos bosques. Eu conheço isso. É aquela animação, a casa monstro. Agora eu lembrei uma história de filme. O que aconteceu? Eu tava no Brasil e tava tinha uma menina que era turística. Aí a gente tá na fila lá dentro do mercado e eu já tava notando que ela tava dando um pouco de mole, né? Mas eu tava só vendo. Aí ela chegou e falou assim, pô, Rafael, você conhece o filme? É um filme brasileiro? Aí falou, Casablanca. Eu falei, alguma coisa do tipo. Eu, pô, não conheço não. Ela, é meu filme favorito. Quando eu vejo esse filme eu penso muito como é que é o Brasil e tal. Eu, pô, não conheço. Ela foi e jogou no Google. Aí era um negão pegando uma menina, né? Aí eu fiquei falando assim, eu falei, opa, eu acho que isso aí é uma mensagem, né? Aí eu atendi a mensagem, funcionou, deu certo. Então a cultura do cinema é importante. É sério, cara? Conseguiu? Consegui. Conseguiu, muito engraçado. Caraca. Não, ela conseguiu. Não isso que eu ia falar, ela que conseguiu, né? Ela, pô, que isso. Não, mas eu tenho uma história. O país que eu for, eu vou procurar saber o filme do país pra poder usar essa estratégia dela. Boa. Mas por acaso, quando faço as minhas reviews e críticas no Instagram, pelos stories, há mesmo muitas raparigas que me vão tipo responder aos stories. Dizer, uau, tu tens uma mente tão diferente do resto. É fácil. Tento assim falar de filmes de uma maneira diferente, mas então como é que estás? És de onde? Às vezes funciona. Não, juntar duas coisas que a gente gosta é muito bom. Exato. Nesse caso aí, filme e mulher. Uma boa junção. Não, muito bom. Não, mas aí... Eu tenho um amigo, mano, que ele sabe, tipo, todos os filmes, né? Já viu todos os filmes da vida, né? E aí, eu falei assim, cara, como que é? Impossível, ninguém tem tempo pra ver todos os filmes da vida, né? E aí eu fui descobrir o segredo dele, o que ele faz? Ele só lê a sinopse dos filmes, tá ligado? Ele lê a sinopse ali, 10 minutos, ele já sabe a história do filme, então qualquer conversa de bar, ele entra na conversa e ele sabe o que tá falando. E aí todo mundo acredita que ele já viu o filme, entendeu? E aí, o seguinte... Não, se liga, eu fui procurar, aí eu comecei a pensar, né, raciocinar, falei, caraca, mas o irmão dele também sabe tudo de filme, mano. O irmão dele também fazia isso, tá ligado? Da família. Aí eu falei assim, não é possível, vou tirar a prova. Aí liguei pro pai dele, mano. O pai dele sabia todos os filmes também. Eu falei, hereditário. Gerações. Cara, isso tá funcionando. Já vem na genética. Não, em minha defesa, eu quero deixar isso. Que isso aconteceu com 2 filmes que eu li a sinopse e aí ele generalizou pra todos. Não, mas você não precisa se defender, Rafa, porque eu acho essa estratégia incrível e eu tô usando ela, tá bom? Fica tranquilo. Não, eu tô fazendo mesmo. Então vou deixar uma outra estratégia agora de economizar o tempo. Você vai ter um livro que você queira ler, você joga no YouTube o resumo, fica ouvindo enquanto tá fazendo outra coisa, cozinhando, e pronto. Você pegou o resumo de um livro em 10 minutos, pronto. Já economiza mais tempo aí. E assim até vais parecer mais intelectual, porque leste um livro. Portanto, as raparigas, esse moleque lê. Esse rapaz... Eu não sou mesmo. É verdade. Outra paixão que eu também tenho, que veio do terror, também tenho por aí desde os 6, 7 anos de idade,
é edifícios abandonados. Eu adoro, não sei porquê. Não, parou. Desde os 6 anos. Exato, eu ia com 6 anos a casas abandonadas só tipo ver o que é que havia lá dentro, porque a minha curiosidade era tão grande que eu simplesmente não queria saber se estavam lá pessoas a mandar seringadas e que me podiam simplesmente matar a fundo. Eu queria ver o que é que estava dentro daquela casa abandonada. Então eu ia. E depois, quando fui crescendo, comecei mesmo a apreciar ainda mais a exploração destes edifícios abandonados. Mas com mais história, por exemplo, em Portugal nós temos tantos edifícios abandonados das guerras antigas que nós tínhamos aqui, da Idade Média, Sim. que quando comecei a perceber mais de fotografia e de videografia, comecei mesmo a ir tirar fotos e mesmo a explorar estes sítios assim e... Cara, irado. É mesmo tão fixe. Isso pode ser uma Não, mas se você associação vê, tipo, tem alta... pode ser também, do gosto, né? Do teu gosto. Eu acho de terror. Eu acho que as coisas mais bonitas que o mundo tem para oferecer é quando a natureza se apodera destes edifícios. Porque ver um edifício cheio de musgo, cheio de plantas e que não é tocado por pessoas há anos, para mim é mesmo uma cena completamente... Pô, cara, tem um documentário, acho que é um né? documentário que tem de Hiroshima e Nagasaki, é surreal, mano, a parada. Tipo, como que a natureza criou outro ambiente, assim, depois de anos, sabe? Até temos É muito bizarro, muito irado esse Até temos o exemplo de Chernobyl, com aquela série do ano passado, ou de 2018. É uma série completamente excelente que relata mesmo ano passado, né? o que aconteceu em Chernobyl e quão devastador aquilo foi para o habitat de quilómetros e quilómetros de distância da cidade. É mesmo fixe. E tem uma cinematografia excelente a mostrar como é que agora está Chernobyl, aquele carrossel bué famoso e os... como é que se chamam? Os edifícios. Ô Gui, mas então, traz pra gente aí um... Fala. Agora, lá no Rio, tô até jogando no Google aqui, tem um hotel que ficou abandonado. Caraca, moleque, eu ia falar desse hotel. Que virou um ponto turístico. E, tipo, a natureza invadiu totalmente. Como é que é o nome? Vê aí na internet. Acho que é Esqueleto, né? Alguma coisa assim. É, Esqueleto, exato. Esqueleto, né? Isso. É meio que proibido ir lá. Então quem vai é meio que vai escondido, tá ligado? Sério? Mas o nome original era Hotel das Paineiras. E é no meio da floresta a parada. É muito irado, muito irado. Não tem nada em volta. E é um puta visual, assim, pro mar, irado. Nós também temos uma cena dessas. Em 2017, eu fui a Lisboa, fui a um sítio que era um hotel abandonado, que se chama Monsanto em Lisboa, e aquilo, nesse ano, era uma cena que era completamente ilegal ir-se. Mas quando fui lá, havia, no mínimo, 5 grupos de turistas só a ver aquele edifício, dentro e fora. Aquilo tinha uma cave e depois tinha lá em cima um mirador, que é um sítio onde se vê a vista toda de Lisboa. E estavam esses grupos todos lá a explorar. E depois a polícia veio e foi tudo a fugir dali. E agora, desde o ano passado, que eles reabriram aquilo para o público. Para agora pessoas pagarem e poderem ver aquilo sem ser ilegal. O capitalismo. É uma beleza. Literalmente. Claro! Só precisa de uma oportunidade. Como é que seria Miradouro em português do Brasil? Mirante, né? Não tem a palavra. Mirante. Mirante. Mirador é o mirante, é verdade, isso aí. O Rafa agora ele sabe mais português de Portugal do que do Brasil, né? Não, total. Já esqueceu. Cara, tudo. Se tem uma coisa que eu me envergonho quando eu tô falando é falar, em vez de falar metrô, falar metro. Quando eu tô falando com alguém aqui, isso eu falo também. Eu fico, caraca, desculpa Brasil. Foi mal, Também diz agora, por exemplo, comboio, em vez de só dizer trem. Comboio você deve falar também. Não, como o comboio não tá tão na rotina pra mim, então e ônibus? Não palavra. Eu falo muito ônibus, eu falo ônibus. Você fala ônibus? Autocarro. Eu falo ônibus. Eu falo, mano. É porque eu uso mais o metro pra usar ponto de referência. Tipo, eu vou estar no metro da Saldanha, tá ligado? Então eu uso muito a palavra metro mais pra explicar onde eu vou estar do que como eu vou. Então ônibus e comboio eu não uso tanto. Agora, metro eu falo toda hora, tá? Metro.
Aí, meus ouvintes, o que eu tava querendo falar, um dos tópicos que a gente vai fazer hoje também, é comparar, já que o Gui é o Tuga, né, a voz Tuga do nosso podcast hoje, a gente vai fazer uma comparação dos títulos de filmes no Brasil e em Portugal. Para não ficar um negócio tão maçante, eu vou jogar um filme por vez assim, enquanto a gente vai falando do tópico do podcast, entendeu? E a gente tem aquele momento, aquele break, né, pra rir um pouco. Mano, eu achei muito foda aqui. A gente tava falando de comboio, né? Tem aquele filme da The Girl on the Train, que é aquele, tipo, era um livro, né? Era um livro bem famoso. E o nome no Brasil é Garota no Trem, a tradução literal. Só que em Portugal é A Rapariga no Comboio. Não deixou de ser literal também, igual o Brasil, mas só usou as palavras, mas muito bom, mano. Engraçado que nem o literal ficou completamente diferente, que foda. Ô, Joãozinho, tenta na próxima falar o contrário, falar de português de Portugal primeiro e vamos tentar adivinhar qual é o filme aqui do Brasil. Ui, boa. Essa é boa. Já tem um bom aqui pra ele. E aí, Gui? Pô. Agora, o que eu ia falar é a diferença do cinema de Portugal pro cinema do Brasil. Ah, boa. Ok. Que a gente tava, a galera do Brasil tá acostumado como é que é, né? A gente chega no cinema, faz as compras do que vai comer, senta pra ver o filme e vai assistir o filme até o final. E só depois do filme que a gente vai no banheiro. Agora, Gui, conta como é que é aqui em Portugal, como é que vocês vão no cinema? Então, nós aqui em Portugal, primeiro nós compramos o bilhete e nunca compramos as pipocas nem a bebida ao início. Porque nós, a meio do filme, temos sempre um intervalo de 10 minutos para podermos ir à casa bem, para podermos ir comprar as pipocas e a Coca-Cola e para podermos ir lá fora apanhar ar. 10 minutos. E eles disseram-me que no Brasil não há pausa, portanto pode estar a ver um filme de 2 horas ou 3 horas sem ficar lá com a bexiga toda cheia e não se pode... Não, exatamente. E outra coisa, aqui a gente não tem pausa para comprar as coisas, para comer e beber, e a comida e a bebida acaba antes de começar o filme. Então, assim, durante o filme a gente só dá filme. Cara, eu senti muito nos trailers, as pipocas já foram todas. Eu senti muito isso em Portugal também. Porque, cara, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um tempo maior de trailer do que em Portugal. O Brasil é muito, cara. Sabe por quê? Cara, eu fui pro Brasil agora, né, em janeiro, fui ao cinema com a minha avó, ver... Já não me recordo o filme, qual era. Mas, cara, eu fiquei assim, eu senti uma diferença, cara. Eu fiquei assim, caraca, mano. Cheguei no cinema, eu cheguei atrasado, tipo, o filme começava, sei lá, 5h20, eu cheguei 5h25 na sala ali, quase 5 minutos depois do trailer, eu fiquei, beleza, só vai ter mais uns 5 minutinhos. Brother, teve quase meia hora a mais de trailer, quase 40 minutos de trailer, brother. Não, eu acho, Joãozinho, que é justamente por isso, entendeu? O filme tá marcado 5h20, você chega a 5h25, então eles já fizeram, né, o trailer maior pro brasileiro não tá no erro, entendeu? Pra, tipo, sempre vai chegar atrasado e tal, aí eu vou já deixar o trailer maior, que aí o brasileiro não tá no erro, tá tudo certo. Eu acho que nós aqui em Portugal só passamos 3 trailers, no máximo. Acho que não fazemos muito mais que isso. É tipo trailers de 2 minutos. Isso é uma cena por acaso interessante, que é, eu não vejo trailers. Para mim, trailers arruinam filmes. Eu digo sempre isto, porque os trailers estão feitos para as melhores cenas do filme aparecerem lá. Nem todos são, mas a maior parte, as melhores partes do filme estão sempre todas no trailer. Portanto, eu gosto de ir a um filme sem saber completamente nada, ir às cegas, basicamente, como se diz. Porque assim, a experiência que eu adquiro com o filme é muito maior do que uma pessoa que já sabe o que é que vai acontecer e a plot toda do filme. O que é que vocês acham? Mas tem trailer que é melhor que o filme. Por exemplo, o Esquadrão Suicida. Boa. É melhor você ver o trailer do que você ver o filme. Eu vi esse trailer depois de ver o filme e eu disse mesmo, o trailer para mim foi o filme. Eu nunca vi aquele filme de 1h30, para mim o filme foi aquele trailer. Foi um trailer tão perfeito, tão bem feito, mas para o filme eles literalmente disseram, apanha só aqui aquelas cenas que gravámos na semana passada e está feito. E está feito. Literalmente não fizeram nada no filme, foi tão mal. Não, mas interessantíssimo, eu nunca tinha parado pra pensar isso, sabe? Porque talvez realmente, quando você vê o trailer, você já vai pro filme
com uma estrutura montada na tua cabeça, né? Tipo, o que vai acontecer e tudo mais, talvez isso meio que te impossibilita também de pensar outras coisas, né? Tipo, de te surpreender, de você tirar a sua cabeça da caixinha e tal. Pô, mó maneiro, interessantíssimo. E ficamos mesmo com opiniões diferentes. Eu lembro-me de ver filmes que nunca tinha visto nada do filme, nem sabia qual é que era a plot, nem os personagens do filme, nada. Com esses filmes eu fiquei com uma opinião completamente diferente a filmes que eu tinha visto o trailer e já tinha até visto críticas na internet, porque se eu vejo uma crítica a um filme e a crítica não é assim muito positiva, eu vou para o filme com uma mentalidade completamente diferente. E eu até podia ter gostado muito do filme, mas como fui com aquela mentalidade que aquela pessoa tinha dito na internet que o filme não era assim grande coisa, arruinou-me a experiência toda. Não, e acaba ficando uma experiência tendenciosa também, né? Tipo, por exemplo, você vai assistir muitos filmes que eu já assisti porque alguém chegou e falou, caraca, esse filme tá todo mundo falando, é incrível, é muito bom e tal. E quando você vai assistir, talvez nem é tão bom assim, sabe? É verdade. Mas tá todo mundo falando ali, é bom, você fica numa coisa tendenciosa, né? O hype arruina tantos filmes, quando se cria tanto hype. Como é que se diz hype em português? O que é hype? Não tô ligado. É o hype. Ah, hype. O hype. Ah, entendi. Cara, a gente fala hype também. O Okay. Netflix tá com um algoritmo tão foda agora pra isso, cara, pra convencer as pessoas a assistirem o filme. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando, tipo, os top 10 de filmes deles. Ou seja, eles pegam aquele filme que acabou de lançar, jogam no top 10. Ah, mais vistos no Brasil, top 10, vou ver. Entendeu? Isso aí, porra, é um quem pagou mais, né? São os 10 que pagaram mais, né? Cara, essa semana... É igual prateleira de mercado. À vontade. E o problema é que isso cria umas expectativas tão altas que quando vamos ver o filme, se aquele filme não se comprometer às expectativas que criou, vai ser arruinado, basicamente, porque é muito difícil um filme com umas expectativas tão altas conseguir estar ao nível daquilo. Portanto, também não é uma boa estratégia de marketing para depois criar tantas expectativas. É assim, para filmes da Marvel, funciona. Para filmes da Marvel, tipo filmes assim com um budget muito grande, funciona. Agora, para filmes assim com um budget menor e que não conseguiram fazer tantas coisas, começar a dizer melhor filme deste ano, ou o filme mais assustador deste ano, e depois vai-se ver o filme. Foi só tipo uma coisa como os outros. Isso, por exemplo, acontece muito com os filmes do universo do The Conjuring, que eles estão sempre a dizer factos verídicos, filme mais assustador do ano, e depois vamos ver o filme e é tipo horrível. Aconteceu com o The Nun. Mais assustador do ano, aí você tá lá, fica seguro, né? Relaxado. Foi confortável. Isso que aconteceu com o The Nun. O The Nun o Martin estava tudo a dizer, uau, isto vai ser o filme mais assustador sobre freiras, sobre isto tudo. Vamos ver o filme. Tem humor. O filme tem literalmente comédia. E comédia horrível. A freira é... Como é que é o nome em Portugal? Vocês traduziram? Não faço ideia. Eu acho que nós traduzimos para a freira. A freira. A gente fala freira também. Esse filme é de comédia. Não é de comédia, mas o problema é que eles criam cenas em que supostamente temos que estar tensos e quebram a tensão com comédia. E o problema é que funciona às vezes em filmes de terror colocar comédia, sem que o filme fique de comédia. Mas quando estamos a criar uma cena de completa tensão, que nós estamos completamente imersos no filme e colocam depois uma piada estúpida, quebra logo a tensão toda. Pô, sabe um filme genial que explorou, um filme de terror genial que explorou comédia, que tá até um assunto trending agora, é o Corra, mano, o Get Out. O Get Out, por exemplo, esse filme, cara. Mano, esse filme é irado, me amarrei demais, esse filme é muito bom. Esse é o perfeito exemplo de como misturar comédia com terror e o filme continua a meter medo e continua a criar a tensão. Exato. Sim. É mesmo muito bom. E eu acho bom que, tipo, ele faz a comédia te tirar da atenção do filme quando o filme acaba. Que tem filme de terror que o filme acaba e ele te mantém ali, né? Tipo, tenso. Você não consegue dormir, né? Você não, a não ser o Gui fica tranquilo e calmo. E relaxado. Sempre. Pra mim nada mete medo. Não, mas o Get Out soube mesmo fazer os plot twists do filme, no modo em que construíram uma cena de tensão até ao fim, e só depois dessa cena efetuar o plot twist é que colocam comédia. Por exemplo, eu lembro muito bem
parte final em que o protagonista estava a correr para o carro depois de ter morto toda a gente naquela casa, e só depois de chegar ao carro e de estar lá com o amigo é que o amigo diz uma piada qualquer e funciona numa perfeição e acaba o filme dessa maneira. Ele fala, eu disse pra você no jantar na família de uma mulher branca. Exato. Foi isso aí, muito bom. Culpa é tua, pô. Jantar com os brancos. Eu disse para não confiar nos brancos. Tão fixe. Ô Gui, mas se liga, então fala um filme aí, vai acabar sendo de terror, né? E que você se amarra, assim, que seja um dos melhores pra você. Ok. Então, isto aqui é o melhor exemplo que se pode dar, que muita gente vai dizer que não concorda comigo. Para mim, o melhor filme de terror alguma vez feito é um filme chamado The Blair Witch Project. E vou explicar porquê. Este filme... Não, acho que eu nem não conheço esse filme. Conhecem? Algum de vocês? Não. Então, este filme foi o filme que popularizou o género de found footage, que é aqueles filmes em que sabe que se está a gravar, ou seja, há uma pessoa com uma câmera e nós estamos a ver pela perspectiva daquela câmera. Então sabemos mesmo que a pessoa está a gravar. E esse filme popularizou o género. E o que esse filme fez de genial foi o marketing, porque este filme foi lançado em 1999. Foi lançado na altura em que a internet tinha começado a aparecer para toda a gente. E o que eles fizeram foi, criaram um website em que no filme... primeiro vou explicar o filme antes de ir adentro desta parte. Então o filme é sobre 3 pessoas que vão a uma floresta gravar um documentário sobre uma urban legend, ou seja, sobre uma lenda de uma bruxa. Baseia-se, é literalmente só isto. E então, enquanto eles estão a gravar, começam a ver coisas estranhas a acontecer na floresta e acabam por desaparecer todos no final do filme. Então, não, eu já vi esse filme, é A Bruxa de Blair. É porque eu achei que no português não tem um projeto, é A Bruxa de Blair. Isso não é muito bom. A Bruxa de Blair. E então, o que eles fizeram com o marketing foi construíram um website nessa altura, em 1998, a dizer que as pessoas do filme, os personagens mesmo, tinham desaparecido, a sério, e conseguiram fazer marketing neste filme a dizer que isto tinha acontecido mesmo a sério. Ou seja, na página MTV do filme, puseram as pessoas como desaparecidas e o filme, quando foi mostrado em festivais de terror, as pessoas não estavam lá para falar do filme. E os realizadores disseram todos que estas pessoas ficaram desaparecidas, nós encontramos estas filmagens e então agora estamos a mostrar o que aconteceu. E então, a partir do site e a partir dos blogs que fizeram, toda a gente, ao ver este filme, acreditou mesmo que as pessoas tinham desaparecido. E como acreditaram, depois começaram a falar com outras pessoas, a dizer: "Uau, tu viste aquele filme daquelas pessoas que desapareceram na floresta?" E a partir daí começou o ciclo de falar só deste filme. Que sacada genial, né? Genial, cara. Muito boa. E foi 99, saiu né, mesmo, cara? 99, saiu mesmo na altura fenomenal, porque nesta altura, quando se via um website na internet, tu acreditavas em tudo. Tu lias aquilo e dizias: "Isto é verdade." Porque, como foi o começo da internet, todos os websites pareciam profissionais. Tu quando lias uma coisa, acreditavas logo, nem te questionavas. E então eles criaram esse website e esses blogs a dizer que as pessoas tinham desaparecido e as pessoas que viam o filme diziam: desapareceram mesmo. E isto aconteceu com os anos. Ainda mesmo em 2005 e 2010, havia pessoas que pensavam que as pessoas do filme tinham desaparecido mesmo. E é um filme que... Exato, e é um filme que envelheceu de uma maneira mesmo fenomenal, porque até hoje toda a gente fala mesmo muito bem deste filme, apesar de a qualidade não ser a melhor, porque foi uma qualidade de câmara, de amador, e o cenário é só uma floresta. Mas o que eles tentaram fazer, que foi pôr as pessoas tensas ao fazerem as pessoas pensar que o que estão a ver é real, resultou de uma maneira tão grande que o filme até hoje é considerado um dos melhores filmes de terror. Mas aqui, eu não sei se a minha lembrança tá certa, mas tipo assim, no final do filme sobrevive uma personagem só, né? Ok, o final do filme é
Pô, mas calma aí, galera. Quem estiver ouvindo e quiser ver o filme aí, eu não me importo com spoiler, mas, pô, né? Pô, Exato. Pode falar. Talvez a gente faça uma... É melhor fazer uma análise aí, uma coisa, mas sem falar o final e deixar... mas também, foda-se, mano. Objetivo. A gente, filme de 99, nessa mesa de bar, vai ser censurado. Se vocês gostam de terror, por favor, vejam o The Blair Witch Project. Por favor. Não, fala o final. Fala o final. Eu vou falar que eu já assisti esse filme, entendeu? A gente tá aqui, ó, evoluindo a tática de ler a sinopse. A gente tá aqui, ó, já... conversando com alguém que sabe muito, podcast do Milionários de Vibes é a nova sinopse, hein? Se o aí, ó. Então, basicamente, o filme então tinha 3 personagens, uma rapariga e 2 rapazes. Ao longo do documentário deles, 2 dos rapazes tinham desaparecido e só tinha ficado a rapariga no final. E então a rapariga encontra uma casa abandonada e pensa que um dos rapazes está naquela casa. Então entra na casa, começam a acontecer coisas estranhas na casa, ela decide ir à cave, e o que é que está na cave? Um dos rapazes virados contra a parede, sem fazer nada. Então ela começa a gritar o nome dele, grita, e depois do nada a câmera cai e o filme fica em silêncio. Nada. Depois aparecem os créditos. Boom. É um final tão ambíguo, mas que resultou de uma maneira tão excelente que até hoje toda a gente fala desse final. De como finais ambíguos conseguem ser melhores do que explicar o filme inteiro e o que é que aconteceu aos personagens todos. Porque muitas das vezes a imaginação é mais eficaz do que dizer o que é que aconteceu a tudo e a todo lugar. Não. Pô, irado. Na minha lembrança, eu achava que ele ficaria igual... Não tem aquele... Annabelle. Que o filme da Annabelle, ele faz um jogo que eu acho muito bom. Que ele deixa você confuso. Se existe um fantasma ou se é a esquizofrenia da personagem. Que tem uma hora que ela meio que vê a Annabelle, ela vai quebrar a Annabelle, e aí quando ela olha de novo é o filho dela. Então, tipo, ela poderia ter matado o filho dela achando que é a Annabelle. E acho que esses efeitos também de terror que confunde a esquizofrenia de um personagem com o fantasma dá um efeito muito maneiro também. Claro, isso é uma coisa que acontece muito em terror. Colocam uma premissa assim sobrenatural, mas depois pegam num personagem e esse personagem, com os outros personagens a envolverem-se, nunca sabem se esse mesmo personagem está a experienciar coisas paranormais ou se é uma doença mental que ele está a ter. Por exemplo, temos o filme do Invisible Man, que saiu este ano, O Homem Invisível, em que a personagem principal está a ser perseguida por um homem invisível, mas as pessoas pensam que ela literalmente está maluca e que não acreditam. E é um exemplo de como nunca se sabe se é sobrenatural ou se é mesmo pode crer. doença mental. Mas, cara, pra vocês, assim, tipo, que tipo de terror específico vocês acham que realmente dá medo? Pra você não, né, Gui? Você acredita que não tem isso. Mas, tipo, por exemplo, pra mim, a questão de, tipo, sei lá, essas coisas paranormais, sobrenaturais, e, tipo, tem cabeça voando também, essas coisas, eu acho mais tranquilo, tá ligado? Agora, eu gosto mais quando o filme dá susto, tá ligado? Eu tô aí naquele suspense ali, acho que é mais voltado pro suspense, né? E eu tô ali naquela tensão e o filme, pum, me dá um susto. O que me pega mais são histórias verídicas, mano. Tipo, filmes de terror baseados em histórias verídicas. Eu acho que isso resulta bastante com a minha mente, porque eu fico assim, caralho, essa porra aconteceu, pode acontecer de novo, tá ligado? Eu acho que é muito por isso, tipo, filme de susto e filme de, sei lá, de bonecas, essas coisas, assim, mais sobrenaturais, assim, não me atingem tanto quanto essas histórias verídicas. Exato. Então, eu acho que quando estou a ver um filme e vejo que aquilo me consegue acontecer na vida real, isso é o que mais me assusta. Yeah. É esse tipo mas fantasma? Fantasma não vale? Não, pra vida real? Não. É porque é isso, porque eu sei que esse tipo de coisa nunca me vão acontecer na vida real. Mas agora quando se trata, por exemplo, em assassinatos e coisas, pessoas a entrarem em casas de outras pessoas, eu fico mesmo, uau, isto pode-me acontecer agora. Posso estar aqui no computador e entrar aqui na minha casa e simplesmente mandar uma facada aqui nas costas. E espero que não aconteça agora, meu amor. Não dava muito jeito.
Eu acho que o Jason chegar com uma motosserra tentando me matar é mais difícil que um fantasma aparecer. Eu sinto mais medo de fantasma. Filme de fantasma é o que me dá medo. É o meu ponto fraco. Até o Caça-Fantasma, Rafa? Esse filme é tão excelente, A Casa Fantasma. Eu acho que em português, não sei, mas em inglês é o Monster House. Não, a gente tava falando dos Ghostbusters, Gui. Os Ghostbusters! Yeah. Pensei que fosse aquele filme de animação daquela casa que ganha vida. Casa Monstro no Brasil. Casa Monstro. Exato. Esse filme, apesar de ser de animação, meteu medo, juro. Eu lembro-me de ver esse filme no cinema e aquela parte em que ele entra na casa e cai em cima da mulher em cimento. Esse filme dá medo. Eu fiquei mesmo, uau, isto está-me a meter medo. E é de animação, excelente. Aí, meus ouvintes, eu vou trazer mais um nomezinho, então. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que o Fernandinho falou. Vou falar o nome em português de Portugal primeiro e vocês tentam adivinhar o nome do Brasil ou o nome em inglês. Beleza? Beleza. O nome em Portugal é O Homem que Veio do Futuro. Qual é esse filme no Brasil? Qual é o nome desse? De Volta pro Futuro? Não. O Homem que Veio do Futuro. Exterminador do Futuro. Não. Homem que Tem alguma ideia, Gui? Qual é o nome? Desculpa, fala de novo. O Homem que Veio do Futuro. Esse é muito bom. Ok. Ok, não é o Back to the Future, pois não? Não é. Não é o Back to the Future. Vai, lança, não sei não. É o Planeta dos Macacos, mano. Como assim, cara? Mano. Cara, e isso é bem... mentira. Mas isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. O Homem que Veio do Futuro é um macaco, brother. What? Caraca. Nem fazia ideia. Surreal aí. Essa daí, quem acertou, porra. Só o cara que botou esse nome. Exatamente. Ô Gui, tu fez uma lista mais de filmes aí pra gente resenhar? Não, peraí. Tem uma história muito boa que o Gui falou que quando ele pegou o Uber e ele explicou pro motorista do Uber o conceito do filme, fez o motorista querer rever o filme. Conta aí, Gui. Então, estava em Lisboa e precisavam do Uber, então lá apanhei o meu Uber e do nada comecei a falar com o meu condutor sobre terror. E então o meu condutor começou a conversar assim, filmes de terror, isso para mim não dá, para mim são todos os mesmos, são todos horríveis. Então qual é que foi o último filme de terror que tu viste? E depois ele disse-me, eu não sei se tu conheces, foi um filme um bocado violento, assim estranho, e eu acho que sei que filme é que ele está a falar. Depois ele assim, é um filme chamado Hostel. E eu, ok, então vamos começar a discussão, porque o Hostel é um dos meus filmes de terror favoritos, portanto foi fantástico, o último filme que ele ter visto e não ter gostado foi um dos meus favoritos. Então, o Hostel é basicamente um filme de splatter porn, ou seja, é o mesmo género que os filmes do Saw, é aquele desmembramento e tortura. E Jogos mortais, em português do Brasil. Jogos mortais. Só que, para mim o filme não é só nesse aspecto do desmembramento, para mim o filme tem um significado muito, muito maior. Para mim o filme tem um significado de o quão burros os americanos conseguem ser quando estão a viajar para fora do país deles e a ingenuidade que eles têm com tudo o que lhes dizem. Porque isto acontece tantas vezes com americanos que viajam fora dos Estados Unidos, que é quando se diz alguma coisa a eles, por exemplo, hoje queres ir àquela festa? E eles, bora nisso. E depois entram numa casa que não conseguem sair depois. Eu quero trazer um ponto aqui, que eu tô até me sentindo americano agora, porque na minha viagem o nego fala, bora nessa festa, eu bora, irmão, com certeza, vai ser foda. Esse filme, eu vou ficar com medo, porque isso pode acontecer comigo. Muito fácil, isso aí pode acontecer hoje. É tão fácil acontecer a qualquer pessoa, só que os americanos conseguem ser outra raça. É sempre. Mas então, lá eu estive a explicar, este filme tem um significado muito maior, tu devias ver por causa disto e disto, este filme quer transcender estas emoções, e depois chegou ao final da viagem e ele virou-se para mim e diz assim, olha, tu conseguiste-me fazer ter uma mentalidade completamente diferente ao género de terror,
e eu quando chegar a casa vou rever o filme e vou ter em conta tudo o que tu disseste nesta viagem. Eu consegui fazer o meu trabalho hoje. Haja um fã de terror. Haja um fã para o terror. Cara, mas agora você falou, eu pensei de uma maneira real. Imagina, por exemplo, tem um filme que o personagem principal do filme, ele vai e dirige um carro alcoolizado, por exemplo. E aí, por ele dirigir o carro alcoolizado, ele faz um acidente que mata uma pá de gente e dá uma merda, os fantasmas vêm atrás dele e fode porra toda. Qual o impacto esse filme tem pra quem assiste pra evitar dirigir um carro alcoolizado, sabe? O quanto esse efeito de que o terror, ele meio que gera um microtrauma, né? Ele te dá um susto. Então, será que essa mensagem não serve pra evitar que a pessoa possa botar aquilo ali em prática? Pois, até posso dar o exemplo deste filme que eu estava a falar agora, do Hostel. Quando este filme foi lançado, em 2004, se não me engano, este filme foi filmado em Bratislava, na Eslováquia. Estava a olhar porque eu tenho aqui o mapa na Áustria. Não, Eslováquia. Bratislava é a capital da Eslováquia. É isso, mas faz fronteira com a Áustria, não é? Fica mesmo fronteira, perto de Viena, fronteira. então é isso. Está perto de Viena, Exato. Budapeste, Viena e Bratislava. Ok, então é isso. Então o filme foi filmado em Bratislava e colocou Bratislava com um aspecto completamente nojento e horrível. E então a taxa de visitantes a Bratislava desceu 80% no ano em que o filme foi lançado. Cara, que merda. Portanto, Que isso, moleque? os backpackers que estão constantemente a viajar pela Europa decidiram que não iam a Bratislava porque tinham medo que alguém os apanhasse e fossem presos numa casa de tortura. Caralho, que bizarro, irmão. E o filme depois disso foi banido em vários países aqui na Europa por causa disso. Não, eu nunca tinha escutado assim, né, nesse sentido, porque normalmente você vai pra um lugar, muitas vezes os filmes te dão uma referência pra você ir no lugar, né? Você diz, caraca, eu vou naquele lugar daquele filme, que foda. Aí ao contrário, eu nunca tinha escutado. Esse fez literalmente o contrário, o oposto. Literalmente o contrário. Mas, Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Mas, tipo assim... Não, porque... Fala aí, Rafa, porque é meio que minha pergunta acho que vai mudar um pouco do tema. Vai. Não, é porque a venda da cerveja Corona caiu por conta do coronavírus. Foi. É, bizarro, né? Não, bizarro. isso, Eu vi isso, né? O branding joga muito, cara, ainda mais agora na época de redes sociais, de globalização Não, das marcas. Imagina, tipo Foda. assim, o cara, o dono do Corona, tipo, a coincidência de um nome ser, tipo, igual. Cara, é muito Igual a bizarro, né? cerveja. Se tu parar pra pensar. É, tipo... E ainda por cima foi a única cerveja que eu gosto, que eu só gosto de Corona. E você parou de tomar também, Gui? Parou de tomar. Só consigo gostar de Corona, a única cerveja de jeito para mim. Não, se bobear, deve ter uma galera aí acreditando que o Corona só surgiu por conta disso. Sei lá, um cara bebeu muito Corona. Alguém acredita, certeza. Teve o... Certeza. No início da pandemia, eu aposto que muitos americanos naqueles países anteriores acreditavam. Eu tenho quase certeza. Muitos deles iam, a gente vai trazer um outro podcast vida. aqui com tema americano para o Gui. Acho que o Gui ali tem um... Né? Cultura americana é comigo. Aí, mas deixa eu te perguntar. Tu tem outro gênero que você gosta, assim, de tipo... Que você curte e tal? Porque, por exemplo, sei lá, você vai chamar um contatinho pra assistir o famoso Netflix, né? Como é que é contatinho em Portugal, cara? Não sei, não lembro. Pô, cara, não... Tem palavra pra isso? Sabe o que é isso, né, Gui? Tipo uma rapariga... Contatinho. Uma rapariga que você tem um contato, que tipo, você fica de vez em quando, você sai e tal. Amigo colorido. Mas não é namorada, entendeu? É, amiga colorida, é isso. Amiga colorida. Tipo assim, mais ou menos, né? No Brasil, amigo colorido tá parado, mas... Não, mas o contatinho Não, mas em Portugal... Mas em Portugal é isso mesmo, Em Portugal é mesmo. né? Amiga colorida, Friends with Benefits. É literalmente. Mas aí, tipo, você chama um contatinho pra assistir um filme que você... Acredito que você não bota em terror, não sei. Mas também aí, nesse caso, o gênero do filme não vai importar muito também, né? Mas, enfim. Só pra gente saber se tu tem outro gênero maneiro, assim, que tu gosta. Ok, eu adoro comédia, mas o problema é que, para mim, comédia começou a descer a qualidade com os anos.
para mim, comédia no início de 2000, em que havia aquelas comédias, por exemplo, American Pie, aquelas raunchy comedies, para mim eram excelentes, eram a melhor coisa de sempre. Com o passar dos anos, a comédia começou a descer muito e eu acho que as pessoas simplesmente têm medo de fazer comédia hoje em dia, não sei porquê, porque têm medo de ser canceladas e que aquilo é demasiado controverso. Portanto, mas sei lá, eu acho que a comédia é uma parada muito pessoal também, sabe? A questão de ser engraçado é muito individual, sabe? É bastante subjetivo. Porque, tipo, esses dias, cara, eu tava assistindo um filme lá na casa do meu irmão, ele é namorado e tal. Cara, eles botaram um filme de comédia lá, meio que um besterol americano, assim, tá ligado? E, tipo, rindo pra caralho. E eu na sala, mó sem graça, assim, tipo, caralho, um bagulho muito sem graça, sabe? Pra mim não tinha graça, mas pra eles tinham. Sabe? E eu assim, caramba. Inclusive, nem sei se ele vai escutar esse podcast, mas... Mas, felizmente, a comédia desceu a qualidade muito nos filmes só de comédia, mas em filmes de terror que também têm muita comédia, continua a ser mesmo muito boa. Por exemplo, este ano houve um filme de terror-comédia que se chama The Hunt. Foi um filme que basicamente fez comédia no aspecto político dos Estados Unidos, ou seja, dos liberais e dos conservistas. E fez a sátira baseada nesses dois aspectos. E para mim foi completamente excelente a comédia que eles fizeram. Mas fico sempre muito triste quando não consigo ver aquelas comédias do início dos anos 2000 que me faziam podre de rir. Hoje em dia, não sei. Já mudou. Né? Cara, o negócio que, muito. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, cara, que acontece muito, que antigamente, nessa época, no começo dos anos 2000, como o Gui falou, faziam muitos ídolos desse filme. Por exemplo, a gente ainda, até hoje conhece o Stifler, até hoje a gente conhece o McLovin, entendeu? O McLovin é o melhor que tem. E hoje em dia já não se criam esses ídolos que a comédia criava antigamente, entendeu? Exato, já não se conseguem criar aqueles personagens que envelhecem com o passar dos anos. Mesmo de uma forma... Cara, eu fui botar ontem no Google o McLovin, porque eu tava vendo o Superbad, aí eu, vou botar McLovin. Aí eu descobri, hoje McLovin faria 38 anos. Caraca, tipo, nego comemorando a idade do personagem, tá ligado? Porra! Não, é muito bom. 38 anos. Que clássico. Pô, o McLovin é muito bom. Aquela carteira... Tem até um filtro no Instagram da carteira do McLovin. Tem mesmo? Sim. Foda. É tão clássico. Trouxe mais um nome aqui. Provavelmente vocês, pessoal aí pessoal assim com coração canceriano igual o meu aí, já deve ter visto um filmezinho desse aí Não, então vou trazer uma curiosidade. Curiosidade pros nossos ouvintes. Eu e o João fazemos aniversário no mesmo dia. Mesmo dia, cara. Uau! Caô. Mesmo dia. Essa curiosidade não é só pros ouvintes, não, é pra mim também. Porra! Caralho, eu não sabia, não, irmão. Mesmo dia, cara. Mesmo dia. Não, então agora, tipo assim, a festa tem que ser dobrada, né, irmão? Era tipo, se era pra 500 pessoas, tem que ser pra 1000. Por favor. Fiquei muito feliz com essa curiosidade. Caralho, que maneiro, mano. Agora, vocês vão comemorar junto, né? Se tudo tiver tranquilo, vocês vão comemorar junto esse ano. Vem... Sem desculpa, Rafael, nem me olha com essa cara, vocês têm que comemorar juntos. Não, então, eu vou fazer um mega evento aqui. Eu tô em dúvida entre se eu faço em Porto ou em Lisboa. Mas vai ser tipo o Festival do Morango. Aqui já tá controlado. 15 de julho. Já esteja regularizado. Pô, bora. Aí, João. Bora mesmo nisso. Assim a festa fica grande ao dobro. Exatamente, essa é a ideia. Aí, trouxe um filme do Adam Sandler, hein? Trouxe um filme do Adam Sandler. Manda. Adam Sandler. Que é... Aí em Portugal, vou falar em Portugal primeiro, A Minha Namorada Tem Amnésia. Qual é esse filme? Tipo... como se fosse a primeira vez. Boa. Isso, como se fosse a primeira vez. Caraca, mano, pode crer. Caralho, minha namorada tem amnésia. Eu acho que eu gostei mais do nome português. Gostei mais do nome português. Pô, cara, como se fosse a primeira vez, cara, tem aquele sentimento, né? Aquele sentido, não. Né, cara? Porque, porra, minha namorada tem amnésia. Tu não tipo, passa uma outra imagem do filme. Passa que o filme vai ser besterol. Como se fosse a primeira vez que um filme romântico. Como se fosse a primeira vez que eu favorito da minha namorada, pô. Entendeu? Não, exatamente. A forma é completamente diferente. Como se fosse a primeira vez, é muito mais romântico. Mas uma pergunta.
ela no filme fica mesmo com amnésia? Ou... Eles criam uma doença que, ó, o pessoal de medicina aí, de implantão aí, ó, minha namorada está estudando medicina, pode ser que exista essa doença, mas eu acho que não, né? Cara, é o seguinte, ela esquece de tudo que aconteceu desde a data que ela teve um acidente, entendeu? Não, acho que isso existe, pô. Claro que existe. Ela lembra de tudo. Desculpa, ela lembra de tudo até a data. E aí ela acorda, tipo, todos os dias, como se fosse o dia seguinte daquele dia que ela sofreu o acidente. Isso não existe, mano. E aí o Adam Sandler tenta o filme todo fazer com que ela se apaixone por ele todos os dias. Então ela revive o mesmo dia, basicamente? Isso, exatamente. Okay. Revive o último dia. Então ele tem que conhecer ela e fazer ela se apaixonar em 24 horas. Todo dia. Isso é plot basicamente do Groundhog Day, que foi o filme que criou esse esquema de reviver o dia múltiplas vezes. Porque há uns anos atrás até veio um filme de terror fantástico com essa mesma plot. Foi o Happy Death Day, que é aquele filme daquela universitária que há um serial killer atrás dela. E o serial killer quando a mata, ela acorda tipo no quarto de um rapaz e depois ela tem que descobrir quem é que é o assassino. Porque sempre que ele o mata, ela acorda outra vez no mesmo quarto. Pô, tem um filme também que é muito maneiro, que é do Tom Cruise, mas eu não lembro agora. Acho que é... Já sei qual é que é. Não. É aquele dos robôs. É aquele dos robôs. Que ele tem aquela Mac toda. Já sei. Não me lembro do nome. Mas isso é muito bom, muito bom. Uhum. Como é que é o nome do... não, vai. Manda a pergunta. Esta aqui vai ser um bocado longa, mas eu queria saber a vossa opinião sobre remakes. O que é que vocês acham de remakes? Porque isto é um tema que é muito popular no terror, que estão constantemente a fazer remakes e reboots, e acho que é daqueles aspectos que as pessoas estão completamente contra ou estão de apoio. Mas queria saber a vossa opinião primeiro, antes de dizer a minha. Tá, o meu depende do filme, sabe? Tipo assim, quando é um filme muito antigo? Por exemplo, aquele filme do Arnold Schwarzenegger, que fizeram um remake com... Que ele vai pra Marte, que era um filme muito clássico. Aí quando faz o remake, eu não gosto. Mas agora, se não for um filme muito... Por exemplo, um filme que eu gostaria que tivesse um remake é aquele do Justin Timberlake, que ele tem um tempo, um relógio no pulso. Não sei se vocês já viram. Sim. Eu acho que eles compram as coisas com tempo, né? Com tempo, Isso. Eu acho a história do filme muito boa, mas mal executada. Então, pô, se fizesse um remake nessa intenção de consertado, agora quando faz remake de filme clássico, eu não gosto. Mas você acharia maneiro fazer um remake desse filme, mas mudando a história, tipo... Não, pegando a mesma história, mas fazendo com que o filme ficasse mais... Fazendo bem feito. Mais interativo, né? Exatamente. Cara, a minha opinião é mais ou menos com a do Rafa, cara. Com a do Rafa também. Porque, por exemplo, se pega um filme muito clássico, por exemplo, eu não gostei muito dessa última trilogia do Star Wars, né? Tá bom que não é um remake, mas foi... Se você pega uma coisa muito clássica e faz um remake, perde aquela visão que você tinha nostálgica, entendeu? Isso tipo o Rei Leão, por exemplo, aconteceu comigo isso, tá ligado? Eu fui ver, tipo assim, é a mesma história, só que tipo, a questão nostálgica, tipo, meio que eu não senti, tá ligado? Ficou uma coisa meio... O National Geographic, literalmente, aquele filme. Exato. Os personagens não tinham, tipo, emoções nas caras deles, nem nada. Não... Para mim eram animais e não personagens. Para mim o Simba era só um leão, não era tipo nada. Mas é assim, eu tenho uma opinião um bocado contrária, porque há muitos filmes clássicos que pessoas jovens simplesmente não vão ver porque são muito antigos. Eu acho que o que os remakes fazem é pegam em filmes dos anos 70, 80 e até 60 e fazem-nos com a modernidade de hoje em dia para que pessoas novas consigam adquirir experienciar o filme sem que tenham de ir ver o original. E muitas das vezes resulta. Só que o problema é que quando uma empresa
pega nesses filmes clássicos e simplesmente faz um remake só para gerar dinheiro, aí é que começa o problema, porque aí estão a pensar no dinheiro acima da qualidade. E aí é que estraga o clássico, a imagem do clássico, assim por dizer. Porque, tipo, eu acho que até a ideia é legal, é maneira, tá ligado? Você pegar um filme, sei lá, 1950, que às vezes você nunca escutou falar, e os caras, você não assistiria um filme de 1950, sei lá, sabe? Isso e aí você faz um remake, isso aconteceu mas agora tipo, com o filme da o filme Lady de Gaga. 2020 agora. Ah, é? Com esse A Star is Born. Você não sabia, por exemplo, que isso era um filme antigo, né? Exato, não sabia. E, porra, tipo, alguém chega, pra mim seria uma história nova. Sério? Exato. Isso também é outro aspecto que se pode ter em conta, que muitas dessas pessoas veem os remakes e pensam que os remakes são os originais e não conhecem o original. Isso aconteceu, por exemplo, com o Suspiria. Houve um remake de um filme italiano de 77, chamado Suspiria, que saiu em 2018, e as pessoas pensam que esse filme de 2018 é o filme original, tipo, não é nenhum remake. Isso pode depois manchar a imagem do original, assim por dizer. Aqui fui olhar filmes que são remakes. Não tem o Scarface? Mentira. Do Al Pacino? Ele é um remake. É um remake de um filme de 1933. Caramba. Sério? Caralho. Uau, nem fazia ideia. Então, eu acho que remake, quando o filme já, tipo, é tão velho mesmo que você não vai lá buscar, eu acho que até beleza. Agora, quando faz remake de um filme muito, muito recente, eu particularmente sou um implicante. Como aconteceu com o Spider-Man, por exemplo, eles do terceiro Spider-Man para o The Amazing Spider-Man passou 5 anos ou 6 anos. E criaram logo aquela personagem com o Andrew Garfield. E só fizeram 2 filmes e depois do segundo filme não conseguiram dinheiro para fazer o terceiro. Porque o pessoal estava um bocado farto de ver o Spider-Man assim tão cedo. Não, tava ruim. A gente até conversou com o Felipe no podcast passado, né? Que eles estavam tentando fazer com aquela história da Gwen lá, colar, e foi muito, muito mal feito. Aí trouxe mais um nomezinho aqui, engraçado. Vai que vai, João. Isso pra galera. A gente até tinha falado antes, mas eu acho que... Não, vou adicionar aqui, mas outro filme que é um remake, 11 Homens e um Segredo. Caralho, não sabia. Caramba, cara. aí, ó. Eu já tô ficando preocupado de que todos os filmes são remakes, na verdade. Já deve ter passado o filme em 1600 e sei lá, sabe? E ninguém sabe. Aí vou fazer isso ao contrário, porque a gente já sabe. Sabe como é que é As Branquelas em Portugal? Tu sabe que As Branquelas, sabe que filme é esse? Eu sei, é White Chicks. Em Portugal, eu acho que tem a palavra loiras. Tem a palavra loiras? É Loiras à Força. Loiras à Força. Mas Loiras à Força seria muito loira, né? Sim. Loira extrema, porque aqui em Portugal temos aquele estereotipo que loiras são completamente burras, e acho que é o que esse título queria tentar dizer, tipo loiras assim um bocado dumbs e burrinhas. Mas aí usa-se o termo à força pra, tipo... Sim. A força é mesmo tipo... Né? Intensidade, dizer que é muito... pode crer, não sabia. Maneiro. Aí mais um. Vocês sabem... vou falar em Portugal primeiro, hein? O Homem que Veio do Futuro já foi, né? Uma família à beira de um ataque de nervos. Nunca ouvi esse. Pô, uma família... Não faço ideia. Diz lá o título outra vez. Uma família à beira de um ataque de nervos. Uma família à beira de um ataque de nervos. Não, o bom é o Gui, né? Fala de novo, que eu acho que eu sei assim, português do Brasil, completamente ideia. Cara, no Brasil é a Pequena Miss Sunshine. Mentira! A Little Miss Sunshine em português é assim? Não. Como assim? Eu vou pesquisar, não é possível. Brother. Tá gastando. Uma família à beira do ataque de nervos. Caraca, cara, tipo assim, são 2 filmes completamente diferentes.
Se alguém me fala esses dois nomes, eu vou achar que são completamente diferentes. Eu também. Eu era português e não fazia ideia que esse título era da Little Miss Sunshine. Mesmo de nada. Mas é engraçado porque os filmes de 90 no Brasil tinham esse tipo de legenda, sabe? Que era mais extravagante. Alô, Academia de Polícia, uma família maluca, os nomes eram mais assim. E ultimamente a tradução a gente não faz nada muito radical. Agora esse aí foi o contrário. Tem reduzido mais. Como por exemplo, o exemplo que eu vos dei antes de estarmos no podcast, que era do Final Destination, que em português é o Último Destino, e no Brasil é Premonição. Premonição. Mas Premonição é muito bom. É um nome bom. Eu por acaso até gosto. Eu gosto. Mas Apesar de acontecer muita coisa que você não acha que vai acontecer contigo na vida real, né? Mas é bom. Aí um que no Brasil... Só acontecem coisas impossíveis, né? Aí um nome que no Brasil soaria muito mal, mano. O nome original do filme é White Man Can't Jump. Tipo, basicamente, homens não conseguem pular. No Brasil é Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Esse filme é famoso, de basquete lá. Com Wesley Snipes. É do Spike Lee esse filme? É do Spike Lee. Pô, esse eu não tô ligado, não. Em português de Portugal é Branco Não Sabe Meter. Pra mim era... Essa porra pra mim era do X-Videos, brother. Era um filme pornô do Kid Bengala. Uau. Ui. Agora, uma pergunta. Qual é que é o vosso maior guilty pleasures em filmes? O filme que consideram mais ser o vosso guilty pleasure? Guilty pleasure é tipo aquela coisa que vocês... Que é, por exemplo, a qualidade é um bocado... Vocês sabem que o filme não é assim tão bom, mas vocês continuam a achar que o filme é tipo mesmo muito bom. E veem o filme múltiplas vezes. O meu é um filme... Deus Existe, Vive em Bruxelas. É o meu filme, acho que é isso. Eu sei que ele não é tão bom, mas pra mim ele é tipo muito incrível. Eu posso assistir ele 1000 vezes. Cara, pra mim... Diz. João, vai tu primeiro. Cara, o meu são vários, cara. Eu gosto muito de filmes de comédia, né? E também gosto muito de filmes que me passam uma mensagem, né? E um filme que bate muito nessa tecla é o Mamma Mia, mano. Mamma Mia, velho. Mamma Mia? Mamma Mia. E aquele guilty pleasure mesmo, que o nego fica, filmezinho de menininha, João Pedro. Exato. Filme de menina? Aí eu, brother, mas eu gosto, me passa uma mensagem maneira, elas cantando lá as músicas do ABBA, brother. É maneiro pra caralho. E a Grécia? A Grécia, não é maneiro pra caralho, assisto direto. Conos. Outra animação também é Pocahontas, brother. Pô, Pocahontas, gosto pra caralho da história, acho que tem a ver também com esse tema de indígena lá, com a gente no Brasil e tal, essa invasão e tal. Pô, me passa uma mensagem maneira, então eu assisto pra caralho, por mais que seja filme de vou adicionar outro, então, o Space Jam. O Space Jam também é um... Pô, mas o Space Jam é maneiro, cara, eu acho. Tipo, o filme é bom pra caralho. Mas temos que admitir, o filme é um bocado estranho, mas mesmo assim consegue ser um filme super divertido, porque consegue englobar personagens animados e pessoas a sério, e à mesma resulta. É verdade. Cara, tipo, o filme que eu acho, que eu não sei se encaixa nesse perfil, né, mas que eu assisto sempre, pode estar passando da metade no final já, é o Velozes e Furiosos, tá ligado? Mas assim, é bom pra caralho, eu acho, principalmente o 1 e o 2. Mas, cara, sempre que eu tô assistindo, tem uma pessoa pra chegar pra mim e falar, pô, esse filme é mó ruim, tá ligado? Esse filme é... Mas pra mim é mó nostálgico, eu acho irado pra caralho, sabe? Aí minha mãe sempre, tipo, você tá vendo esse filme de novo, cara? Começa a na metade já, e eu tô lá, irado. Cara, o Velozes e Furiosos é a Velocidade Furiosa em Portugal. Velocidade Furiosa. Velocidade Furiosa, pô. Em Portugal. Bom, mas eu acho esse filme... que os filmes começaram... Vai. Diz. Esse filme, Deus Existe, Vive em Bruxelas, tipo assim, o filme é de comédia e basicamente é o seguinte: Deus teria 2 filhos, né? Ele é casado com uma mulher e tem 2 filhos, Jesus Cristo e uma menina. E aí, só que eles moram tipo no céu de Bruxelas,
Só que aí Jesus não gosta do jeito que Deus comanda o mundo. Aí ele desce para tentar salvar a população, mas não consegue. E aí depois a filha vem atrás, tipo assim, a filha vai e tenta descer também para ver se consegue resolver o problema. E tipo, a comédia é muito boa, porque bota tipo assim, como se Deus fosse um pouco mal e ele cria regras tipo, sempre que a torrada cair, ela vai cair com a manteiga virada para baixo. Se você falar que vai cochilar mais 5 minutinhos antes de acordar, você vai cochilar mais 20 minutos e vai perder a hora. Tipo, o filme é muito engraçado. O que eu ia dizer era sobre a Velocidade Furiosa, que eu adoro os primeiros, especialmente a Ligação Tóquio, porque baseavam-se em tuning nos carros e em corridas. O problema é que a partir do 5 começaram-se a focar mais em explosões e ação. Virou uma coisa mais... Exato. Eu gostava muito daquela simplicidade das corridas de carros e da ilegalidade que aquilo era e do... aquela coisa old times, né? Que ele pega de rua, tá ligado? Aquela coisa que... Sim. Depois perdeu-se, né? Cara, inclusive, o de Tóquio, pra mim, é muito bom. E tem muita gente que fala que é muito ruim. Eu acho maneiro pra caralho. Eu gosto tanto de Tóquio. Para mim é o que representa melhor as corridas de carros urbanos. Tipo, corridas pela cidade. Isso tudo, eu adoro mesmo. Não, inclusive, no filme do Rio, acho que é no do Rio, se eu não me engano, eles, tipo, tem que conseguir mais 2 carros. E aí eles falam, onde que a gente vai conseguir? Aí eles vão, tipo, pra um lugar que bate pega mesmo, que tem pega de carro. Só que aí quando eu tava assistindo a primeira vez, eu falei, porra, irmão, vai ser, né, agora, tipo, a melhor parte do filme. Aí só aparece eles chegando com os 2 carros já no QG deles. Não apareceu a corrida, tipo, eles batendo pega. Aí eu, porra, tá de sacanagem. Eu acho que o pior, que esse filme aí não tem pega na Estrada do Catonho. Boa, Rafael, trouxe a crítica aqui, ó. O Gui não vai entender essa piada, mas... não vai. É um programa que a gente assiste, Gui, aqui no Brasil, cara. Choque de cultura. Aí, eu acho que seria bom pra tu assistir, maneiro. E o Gui vai gostar. Calhar, é bem possível. Porque são, tipo, os personagens, né? Tipo, piloto os caras que pilotam van, ônibus, essas coisas... fazendo críticas a filmes, sabe qual é? Mas de forma, tipo, cômica, engraçada, sabe? Imagina os motoristas os condutores, né? Os condutores dos autocarros aí de Faro criticando o filme. Fazendo, tipo, uma mesa de bar criticando o filme. Deve ser interessante mesmo. É bom. E qual é o teu guilty pleasure, mano? O meu guilty pleasure, eu acho que todos vocês conhecem, é o filme do Scooby-Doo. O filme do Scooby-Doo. É muito bom, bro. É muito bom. Aquele antigo, o né? filme do Scooby-Doo. Cara, eu nunca assisti, eu acho. Eu acho que eu nunca assisti. Não, na sessão da tarde? Não, acho que nunca... É o filme do Scooby-Doo em pessoas, em... Sim, live action. É live action. Sei qual que é. Não, live action. Não, eu preciso até ver esse filme de novo. Que eu quero ter essa análise, me conta. Pô, eu também vou dar uma pesquisada na sinopse lá, mano, pra não ficar... É que o mais engraçado é que os personagens todos do filme cresceram com filmes de terror. Ou seja, todos os que fazem Shaggy, todos os personagens do Scooby-Doo, nesse filme, fizeram filmes de terror e cresceram com isso. E foram só para o filme, tipo, só se divertir, basicamente. Que maneiro. Tem uma plot tão básica, mas consegue ser tão engraçado, mas tão simplista ao mesmo tempo, que é simplesmente excelente. A qualidade não é muito grande, mas o filme tem tanta piada. E ainda tem... Eu revi o filme para aí há 3 semanas atrás e durante o filme todo caguei-me a rir. Mesmo a rir. Não, mas esse ponto dos atores terem feito filmes de terror deve dar um efeito muito melhor pro filme. É tão engraçado. E 3 deles estiveram no mesmo filme de terror. 3 deles. No Scream. No Gritos. Eu acho que no Brasil é Gritos. O Grito. 3 das pessoas desse filme estiveram nesse filme. É tão engraçado. Não sabia. Aí, mais um nome de filme aí que vai chocar a galera. Eu vou falar primeiro em português do Brasil e vai ter o mesmo impacto porque o Gui não vai saber. E aí depois eu falo em Portugal. Esqueceram de Mim em Portugal. Que isso. Não tem como ser outra coisa, não é possível. Esqueceram de Mim em Portugal. Alguma coisa do Natal.
Não, é o Sozinho em Casa. Sozinho, cara. O Home Alone. No Brasil é Esqueceram de Mim, em Portugal é Sozinho em Casa. A sério? Foi uma tradução bem literal, né? Do inglês, né? Foi uma tradução literal. Mas o Esqueceram de Mim tá tão presente na nossa cultura, né? Que é estranho. Não, tá total. Cara. Esqueceram de Mim é nostálgico e clássico. Eu acho que esse filme passa em todos os natais aqui em Portugal, na televisão. No Brasil também. Acho que é em todos os países, todo mundo. E um filme que o Arnold Schwarzenegger virou um super-herói. É todo Natal, passa esses dois filmes. Sim, então, meus ouvintes, já estamos chegando no final aqui do nosso podcast. Para finalizar, queria umas declarações finais de vocês, assim, o filme da sua vida. Vocês vão ter que falar, cada um filme da vida, e é isso aí. Começa com o Rafa. Vai, Rafa. Caraca, jogou pra cima de mim, um filme da minha. Eu vou ter que ficar com o Space Jam, cara. O Space Jam tem um lugar cativo no meu coração. Não dá. Eu lembro, eu jogava bola quando era moleque, eu tinha jogo de manhã, e ele tava passando o Space Jam, e o meu pai falou, Rafa, tu tem que dormir cedo pra ir pro futebol. Eu falei, pô, pai, mas é Space Jam. Se eu não ver isso aí, eu não vou nem ter inspiração. É o Jordan que tá ali. Fui, meu pai deixou assistir com a justificativa. No outro dia chegamos no jogo lá, perdemos 3-0, não adiantou nada. Talvez eu não tenha dormido. Mas o filme é excelente. Aí, Fernandinho. Caraca, mano, eu não sei o filme da minha vida, porque eu acho que filme é um bagulho muito momentâneo também, tá ligado? Pode né? crer, Do que você tá pensando ali na vida naquele momento, você assiste um filme, você tem um entendimento do filme, mas eu assisti um filme, cara, chamado Quarto de Jack, é tipo, surreal, mano, meio que... Já assistiu esse filme? Quarto de Jack? Já. Que a Brie Larson ganhou... nasce no porão, enfim. A Brie Larson e pra ele o mundo dele é só um quarto, cara, bizarro, assim, pra mim. Abriu minha mente pra muita coisa, assim, foi um dos filmes que mais fez eu, tipo, questionar as coisas, sabe? E pensar, então é um filme que vale a pena pra caramba assistir, muito irado. O meu é A Procura da Felicidade, do Will Smith, mano, não tem como, né? É um filme que... Pô, é isso aí, bravo. Vai refletir demais e, porra, marca bastante. Mas tem vários também que marcam, e a coisa que você falou também é bem momentânea, né? Aquela coisa que fica na nossa memória e tal. Mas se eu fosse dizer eu acho que eu diria esse. E você, Gui? Excelente escolha, esse filme é brabíssimo. Eu acho que, para mim, em terror, tem duas hipóteses. O The Texas Chainsaw Massacre, que é o filme do Leatherface, de 74, que para mim é daqueles vilões iniciais, é do filme do Leatherface, e para mim esse filme foi o filme mais gruesome, ou seja, o filme mais violento, sem mostrar sangue. Só pelo o look do filme, como o filme foi filmado, esse tipo de coisas todas. Mas tem tipo agressão física no filme e tal? Pois é esse o aspecto. O filme não tem quase violência nenhuma, mas consegue ser dos filmes de terror mais violentos. Porque tem um aspecto tão sujo. Tem um aspecto tão sujo e os personagens estão simplesmente com um ar de puro medo que consegue ser o filme mais violento de sempre. E esse filme deixou um impacto em mim de como é que se deve realizar filmes sem gastar dinheiro em coisas desnecessárias. Chegar ao objetivo principal. Sim. Com a criação de cenários bem feitos. Tornar basicamente o filme estético ao máximo. Portanto, esse para mim acho que foi o filme de terror que mais teve um impacto em mim. Mas em relação à comédia, nós estávamos a falar do McLovin, eu acho que o Superbad foi dos filmes que também teve um grande impacto em mim. O Superbad, mesmo a minha personalidade, foi dos filmes que mais me fez eu ser como sou agora. De gostar de ir a festas, de me aventurar. O Gui, pra galera não sabe, o Gui é o cara do técnico aí, tá em vários eventos técnicos aí. Ô Gui, é moral, você tem que vir pro Brasil logo, cara. Vamos mesmo. É da nossa galera, do nosso time. Para o ano, junta-se dinheiro e vamos mesmo aí ao Rio ou ao São Paulo.
Tem que Carnavalzinho, visitar. tá? Ó, já gostei de ver, hein? Gostei de ver. Temos uma evolução aqui, hein, Joãozinho? Ele começou o podcast antes de falar, falou, não, eu quero ir pro Rio por causa de São Paulo, pro Brasil por causa de São Paulo. Agora já tem o Rio Agora tá no meio, trocado, agora tá trocado. São Paulo. Vamos aos Búzios. Aí, Aí, ó, já tá falando de Búzios já, aí, ó, viu? É isso aí, meus milionários. Pô, queria agradecer bastante o Gui pela presença. Muito obrigado por essa aula de crítica de filme. À vontade. Você me fez agora ficar relaxado e calmo em filmes de terror. Eu vou chegar e vou falar, não, vou ficar relaxado e calmo nesse filme aqui, que o Gui falou que é assim que a gente tem que assistir um filme de terror, né? É a experiência. Eu prometo que eu vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir, vou tentar. Tentem olhar para o filme assim mais para dentro, assim ver o que é que o filme quer transmitir e a partir disso vão perceber que os membros estão a ser desmembrados têm mais significado e que o sangue não é só sangue, é emoções a tentarem ser transcendidas. Ô Gui, mas se liga, então deixa teu Instagram aí também pra galera, cara. Alguém quiser entrar em vontade, contato, trocar uma ideia de filme, né? Sei lá, acho maneiro. Então, o meu Instagram é @guilherme_val8 e eu costumo sempre, depois de ver um filme que eu aprecio mesmo e que eu acho que o pessoal não conhece o suficiente, faço sempre uma review e críticas nos Insta Stories, a falar de o quão importante o filme é para a cultura de terror, cinema em geral e até mesmo para a vida cotidiana das pessoas, o dia-a-dia. Portanto, sim, Guilherme_val8, se quiserem discutir comigo filmes, estou sempre aberto. Perfeito. Não só filme, né? Se a galera então, exato, tudo discutir qualquer coisa aí, né? Tem só filme, né? O underscore é underline no Brasil, hein? Underline aí, para os brasileiros aí que quiserem seguir o Gui. Boa. O Joãozinho foi mais específico, né? Não, mas é isso aí, tá tudo certo. Mas, ó, brigadão, Gui, valeu mesmo pelo bate-papo. À vontade. Iradaço. Curti muito falar com vocês. Debater estes assuntos foi mesmo fixe. Muito obrigado. Irado. Bom, muito maneiro, muito maneiro. E é isso aí, meu milionários. Muito obrigado, galera. Presença sempre maravilhosa. Essa harmonia incrível. E o nosso time só cresce e com isso vai ficando sempre melhor. E, inclusive, eu queria falar aqui, Joãozinho, que eu tô começando a sentir que a nossa primeira temporada vai ter 89 episódios, porque eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. A cada episódio eu tô mais emocionado. Então, vamos que vamos. É isso aí. Foguete não tem ré, rapaziada. Foguete não tem ré nunca, não tem nunca. Depois a gente decide quando é que vai acabar essa primeira, se acabar, hein? Mas é isso, tamo junto. Não, agora falando em temporada, a Rick Morty tá com os episódios novos da última temporada do Netflix. Pô, vou assistir agora. Então aí vocês já... Foi a melhor notícia do dia, Rafa. Você, deixou o melhor pro final, literalmente. Tu é o cara, tu existe. É isso aí, com essa mensagem de nova temporada de Rick and Morty no Netflix. Mas antes escutem o podcast antes. Escuta o podcast, por favor, pessoal. Exatamente. Muito obrigado, meus ouvintes. Um abraço para vocês.